Senhoras e senhores, Emicida com a mesma praça. Não é nem a mesma, é a mesma. Né? Bora. Let's go com participação do Rashid e do Projota. De domingo em São Paulo. Um show da virada cultural terminou em meio a uma gigantesca confusão. Foi a apresentação do grupo de rap Racionais MCs. Racionais MCs. Foi na Praça da Sé, uma verdadeira praça de guerra. Bombas de efeito moral e balas de borracha. Tá girando pra qual lado, gente? Tá girando pra direita ou pra esquerda? Mil molecotes e shots de bala laica. Corte ao choque, os shots são bala laica. Pra quem Deus torce pinote, a guerra é laica. Pros boto norte, a minha morte estilo laica. 2 mais 2, 5, fuderam com a matemática. Foge ao poste, minto, presos, tipo Ática. Piquenais, sonhos sem cela, volte África. Leicas, lights, locks e copos de automática. Plateia asmática, tosse, qual a tática? No chão como epilético, torto, pupila estática. Vermelho, olho lacrimeja, cena dramática. Tromba, rota no beco, arrepia sem estática. Palmeiras e Palmares, a problemática. Peles de réis pretos, lógica pragmática. Fugir pro metrô com medo, população apática. Firmou que nós ganhou desde cedo. Sou apátrida, mas viu que Antártida. Gambé segue a prática, a cena que o hip hop aplaude é sintomática. Fora das 4 linhas, violência democrática. Polícia arrastou mesmo, a noite tava fantástica. Eu imagino que isso aqui tenha sido uma referência. Tava fantástica. That's the sound of the police. É do NWA essa música, cara. E obviamente uma música criticando a violência policial, né, contra a população de baixa renda principalmente, né, falando sobre essa zona de guerra no meio de um show do Racionais na Praça da Sé. Eu só não vou lembrar se é do NWA porque a minha lista de referências não é tão grande. Pera aí. No, é do KRS-One. KRS-One. Aplaude, é sintomática. Fora das 4 linhas, violência democrática. Polícia arrastou mesmo, a noite tava fantástica. Yeah. Eu, a mina e os cara, do nada o povo dispara. Correr, geral em danger, tipo um rolezinho na Zara. Compara, cria uma escara na cultura, não acha? Favela mal pegou no lápis, polícia desce a borracha e não para. Nós não desforre, pique povo, Guajajara. Multidão na escada corre, quem tentou parar, rodara. Heróis no pau de arara, a imprensa tá tirando o que chamara de conflito. Calma aí. Calma aí. Desce a borracha e não para. Nós não desforre, pique povo, Guajajara. Pra quem não sabe, o Guajajara hoje, né, eu fui procurando no Google só pra tirar essa minha dúvida, né? Porque é como eu falo, eu tenho uma certa quantidade de conhecimento aleatório na minha mente, tenho, mas é limitado, ainda mais quando se trata desse lado mais de periferia, né? Mas o povo Guajajara atualmente, de acordo com o Google, é a população indígena com o maior número de população no Brasil, né? Nós não desforre, pique povo, Guajajara. Multidão na escada corre, quem tentou parar, rodar.
heróis no pau de arara. A imprensa tá tirando, o que chamara de conflito só tinha um lado atirando. Sem camisa e compressos, bico apontando suas peças. Nós andando em caco de vida, é tipo pagador de promessas. O choque veio forte em quem grudou na grade, entre pedra e ferro. O ódio conduziu a eletricidade. Fui pra V4 gênio, ganhei lacrimogênio. Uma quimera que deságua na esfera de tungstênio. Desfere o relato singelo na voz do malaco. Então pergunta pro Barcelos, quem tentou deixar nós em caco. Armar o corredor polaco, cês jogam eu Meu Deus. Na hora que eu li, que eu ouvi também Barcelos, eu fiquei, tipo, o meu cérebro ficou. De qual Barcelos ele tá falando? De qual é a referência? Qual é a referência? Qual é a referência? Caco Barcelos. Profissão repórter. Não. Mais uma que doeu. Meu Deus. V4 gênio, ganhei lacrimogênio. Uma quimera que deságua na esfera de tungstênio. Desfere o relato singelo na voz do malaco. Então pergunta pro Barcelos, quem tentou deixar nós em caco. Armar o corredor polaco, cês jogam eu rebato. Sou treinado em taco, passo voado. Carro eslovaco, de um ponto fraco. Um naco de força contra os opaco. E a gente só queria liberdade igual otaku. Vocês sabem qual é o anime que mais fala sobre liberdade? Ai, Moreno, não vou assistir, é muito longo. Tá bom. Aí o problema não é comigo mais. Tá ligado? Aí o problema não tá mais comigo. Mas o anime que mais fala sobre liberdade em todos os sentidos possíveis é One Piece. Inclusive, desculpa aí o semi-spoiler, mas como é que eu posso falar isso sem entrar em muitos spoilers? O personagem mais forte da história do universo de One Piece, que é alguém de 900 anos antes da história atual, ele era conhecido como o Guerreiro da Libertação. No sentido escravocrata do termo libertação mesmo, tá? Só para vocês terem a noção. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, muitos spoilers não. Eu prefiro que vocês decidam dar uma chance por vocês mesmos. Era o show da minha vida e nem no palco eu tava. Meu grito era como um apelo enquanto eles cantavam. 1, 2, 1, 2, o desespero que a bala voava. Foi transformando em pesadelo o dia que eu sonhava. Justo no show do Racionais, ação irracional. Não vi muita estratégia, parecia passional. Ficou claro a vida louca, a Praça da Sé virou Minnesota. E a gente era 30 mil George Floyd em potencial. E eu com o chinelo na mão, corri pra não vir a saudade. Vi quando queimou o busão e quando parou a cidade. Parecia cenário de guerra, na terra da oportunidade. Fizeram de tudo possível pra gente não sair da comunidade. Não teve mais rap no centro, 4 anos sem a gente poder se ouvir. Até que em 2011 retornou com o Projota e hoje batemos o recorde de público. Chorei quando do palco desci, sem vez de vingança, só vez de vitória. Porra, é o rap, fi, nós é a massa. Se bate e cresce, a gente amassa. Nós é a rua, nós não recua. Não há quem faça, o homem na estrada volta pra casa trazendo a taça. Mas demorou porque até Jesus chorou naquela praça. A Praça da Sé parece nesse momento uma praça de guerra. Muito vidro quebrado pelo chão, lixo espalhado por todo lado. 11 pessoas foram presas e 4 ficaram feridas. 11 pessoas foram presas
Sendo que provavelmente todos eles estavam só tentando se proteger ou se defender da covardia policial da Polícia de São Paulo. Ai, Moreno, mas você tá sendo... Peraí. Sabe por quê? Eu sei, mano. Ai, a chance de dar merda esse momento de comentário pra mim é altíssima. Mas eu não tô nem aí mesmo. Se existe uma chance de eu ser processado ou que o governo de São Paulo tente deletar esse bloqueio, esse react, dar strike aqui, pouco me importa. Mas vamos lá. O conceito de polícia por segurança ele existe de uma forma, mas na execução, ainda mais no Brasil, é totalmente o oposto do que deveria ser no papel, tá? Ainda mais na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Cara, pra mim, se alguém perguntar pra mim, Moreno, qual é o pior estado, na sua opinião, no sentido de polícia? Pra mim, facilmente São Paulo. Eu nunca morei lá. Só que eu sou alguém que lê bastante. Eu sou alguém que pesquisa bastante. Eu sou o famoso curioso, né? Se tem algum tipo de informação que triggera alguma chavinha na cabeça, eu vou ler a fundo. E detalhe, eu comecei a ficar interessado em geopolítica durante meu ensino médio. Eu tinha 15 para 16 anos, hoje eu tô com 32. E detalhe, eu comecei a ficar interessado em geopolítica antes mesmo de ser obrigado a votar. É obrigado a ter escolher um partido político, escolher um viés ideológico para votar nas eleições do Brasil. Bem, eu discordo enquanto o Rio existe. Eric, qual é a maior fonte de entretenimento do Brasil? Da população brasileira? É o futebol, não é? É a fonte de entretenimento mais barato, mais acessível para toda a população brasileira, é o futebol. Para mim, a situação do futebol paulista são um reflexo da péssima qualidade da polícia do estado. Cara, a polícia não, isso não é só culpa da polícia, mas é culpa da própria cultura que foi permitido dentro da sociedade paulista. Cara, você não pode ter torcida de mais de um time dos 4 grandes num jogo, pô. São Paulo é sempre torcida única quando se trata de clássico. O povo chegou a um nível de ódio tão grande, de raiva tão grande, de desprezo tão grande, que hoje a gente tem torcida única. E pra completar, a torcida, a polícia de São Paulo, que se dúvida é uma das que mais recebe investimento do Brasil inteiro. Eu não vou lembrar disso em números agora, mas definitivamente deve ser uma das 3 que mais recebe investimento, mais recebe dinheiro do Brasil inteiro. Não é capaz de garantir segurança para ninguém. Você vê em praticamente todos os estados do Brasil torcidas múltiplas, torcidas unidas. Sempre tem um setor misto onde todo mundo pode ir, onde dá pra você assistir o jogo. Sei lá, é que tipo aqui não acontece coisa tipo a linha vermelha por causa de tiroteio toda hora, mas levando pro lado de investimento para serviço aplicado, ela deixa bem a desejar mesmo. Cara, como é que a polícia, com teoricamente o maior investimento do país, não consegue garantir
a segurança e o controle da população no serviço mais básico de entretenimento, que é o futebol. Ai, Moreno, mas tem outras preocupações maiores que o futebol. Eu sei que tem outras preocupações maiores do que o futebol. Mas se a polícia não consegue dar conta de manter o controle, se a própria cultura paulistana faz com que esse ódio se perpetue tão grande e a polícia não dá conta de tornar um ambiente para o entretenimento do futebol pelo menos saudável, para que as pessoas possam curtir o jogo juntas, imagina as coisas que são mais preocupantes, mais sérias. Tá ligado? Olha, é só pensar nesse exemplo que foi inspiração pra música do trio aqui, né? Que foi esse show do Racionais 2007? Se eu não me engano, óbvio, como eu falo, né? A minha memória ela é bem limitada com relação a esse tipo de referência. Mas é absurdo, pô. Como é que o país... como é que essa cidade... Calma aí, deixa eu só fazer aí... fazer um negócio aqui na tela de cima. Como é que o estado de São Paulo chegou a esse ponto, pô? É assustador. E detalhe, né? Tipo, a última vez que eu fui pra um jogo do Corinthians, né? Eu moro na Bahia, mas já fui na Neoquímica. A última vez que eu fui, foi um jogo contra a Chapecoense que acabou 0-0. Eu tava com tanto medo de situações de violência envolvendo torcidas rivais no futebol que eu fui pro estádio. Eu fui pegar o metrô, né? Saí do hotel, fui pegar o metrô pra ir pro estádio. Eu saí do hotel com a camisa de anime e só chegando perto do estádio eu abri minha mochila e detalhe, eu tava com a minha camisa do Corinthians na mochila e só a camisa, não levei, e tinha um casaco também por causa de frio, mas estava só um casaco e a camisa do Corinthians, só chegando perto da Corinthians Itaquera que eu botei a camisa, pô. Já vi relatos de alguns criadores de conteúdo, inclusive que nem torcem para times paulistas, tipo o próprio Brownie, que se eu não me engano é o criador de conteúdo com relação ao futebol maior do TikTok, né? Ele foi sair do hotel quando ele tava num evento em São Paulo, ele foi sair com a camisa do Botafogo, que nem tem rivalidade forte, tá ligado? Simplesmente ele foi ameaçado de tomar uma surra porque ele tava com a camisa do Botafogo na rua, porra. Tipo, como é que as pessoas deixaram chegar a esse ponto em São Paulo, cara? Como é que os caras deixaram? Tá ligado? Por isso que quando a gente vai cobrir futebol aqui na live, inclusive hoje que eu tô gravando isso aqui na quarta-feira, a gente acompanhou na live o PSG e o Flamengo. Daqui a pouco vai ter o Corinthians e Vasco, que eu vou cobrir ao vivo também. Inclusive, quem quiser falar sobre futebol de forma saudável, obviamente tá muito bem-vindo, tá? Quem não é fã de briga, de ódio, de xingamento e ofensa gratuita na internet contra o rival, é bem-vindo aqui, né? Não é à toa que aqui tem flamenguista, tem palmeirense, tem São Paulino, tem santista, tem cruzeirense, tem torcedor do Galo, tem colorado, tem gremista, tem de tudo quanto é time entre o público da minha live aqui, porque o meu principal objetivo, pelo menos pra galera que acompanha minhas lives, que acompanha meus conteúdos de futebol lá no Pitacos do Moreno também, é esse, tá ligado? É que todo mundo possa assistir o futebol, conversar sobre futebol sem ter ódio gratuito, sem espalhar toxicidade na internet, sabe? Até porque existe uma grandíssima diferença entre rivalidade
e o ódio. Existe uma grande diferença entre a zoeira, a brincadeira e a ofensa gratuita, tá ligado? Que é extremamente comum na internet. Então é o que eu faço, o que eu tento fazer aqui na live é isso. É tentar abraçar o mais respeitosamente possível torcedores de todos os outros times. Pra que tipo, Moreno, você só é uma pessoa. Se eu conseguir fazer uma pessoa melhorar no seu comportamento, deixar de ser totalmente tóxico na internet e refletir sobre esses problemas, não só com relação ao futebol, mas sobre tudo na vida, você acha que ela não vai ser capaz de mudar outra pessoa? Que vai ser capaz de mudar outra pessoa? Que vai ser capaz de mudar outra pessoa? Cara, foda-se se eu sozinho sou incapaz de mudar o mundo. Se eu conseguir fazer uma pessoa sequer enxergar a vida de uma forma mais saudável e menos tóxica, eu já ajudei a vida de alguém, tá ligado? Eu já vou me sentir completo com isso. E eu já mudei o assunto de rap pra futebol, até porque, tipo, futebol é uma parada que eu entendo muito mais do que de rap, né? Mas tem tudo a ver também com violência policial. A gente sabe como, infelizmente, são as polícias, principalmente de São Paulo, Rio e Minas, quando se trata de futebol. Tá na hora de ser impactada mais uma vez, né? Vamos lá, gente. Temos mais uma música do Emicida mandado pela Isa. Tá nós, os mesmo Pretica, let's go. A melodia desse violão tá boa. A lei da selva é assim, predatória, onde a preguiça é inimiga da vitória. Se a depressão quer me pegar, vou sair fora. Clique, clack, boom, preserve sua glória. Na ignorância de um comum rapaz, o certo é o certo, na guerra ou na paz. A máquina do desemprego fabrica criminoso. Depois da pólvora não tem cabuloso. Essa noite chove muito porque Deus chora. E depois, chora agora. Pilantra que não cabe é só guerreiro no abrigo. Vaidade, ambição, munição pra criar inimigo. Mata o tempo pra ele não me matar. Se você se considera negro, pra negro será. Seu comercial de TV não me engana. Entre o sucesso e a lama, nego drama. Isso é samba de roda? Eu posso estar confundido, mas eu acho que é. Esse groove. No mundão você vale o que tem. Ninguém quer ser coadjuvante de ninguém. Em São Paulo, Deus é uma nota de 100. Veja bem, eles são nossos irmãos também. Família em primeiro lugar é o que há. Precisamos de um líder de crédito popular. Não são minhas linhas, inventei, eu me adaptei. Na madrugada da favela não existem leis. Sai, Deus é mais, vai morrer pra lá, zica. Do que o ser humano é capaz, você não acredita. O crime é uma doença, eu conheço a infecção. A multidão é um monstro sem rosto e coração. Me diga alguma coisa que eu ainda mais uma não referência sei, que eu peguei. pode crer. Malandragem de verdade é viver. Cuidado por onde anda, cuidado com as companhias. Nada como um dia após outro dia. Preto
Cara, que instrumental maravilhoso, velho. Certo que a letra também é um pé na porta, mas esse instrumental... Ô, cara, a letra pega, mas... esse instrumental é bom demais, velho. Deixa eu deixar meu like logo aqui antes que eu me esqueça. Chega da bagulho, velho. Cadê o Léo, mano? Toda vez que eu falo isso, eu lembro do Léo, porque foi o Léo que me ensinou essa expressão. Chega a dar um bagulho na mente, sabe? É muito gostoso de ouvir, velho. Oi, Léo. Tem umas 3 músicas nesse álbum que é só instrumental. Se for nessa vibe, pode mandar pra mim, Isa. Nem precisa mandar como pedido de react. Eu escuto só por escutar mesmo. Se for nessa levada, se for nessa pegada, nem conta como pedido de react. É como eu falo, né? Tipo, eu fui criado com muita influência da minha mãe ouvindo MPB, né? Minha mãe gosta muito de Tim Maia, de Rita Lee. Os artistas favoritos dela são Caetano Veloso e Lulu Santos. Meu avô também ouvia muita música ali dos anos 20, anos 30, né? Bolero, valsa, tango. E aí, obviamente, um samba é algo que os dois gostavam muito, né? Eu falo gostavam porque meu avô já faleceu em 2014. Mas é tão agradável. É tão agradável. Tipo, por mais que hoje eu seja uma pessoa muito mais ligada ao rock e ao K-pop em si, é impossível ouvir um instrumental desse e achar uma porcaria, pô. Ou achar que é irrelevante ou não é do meu interesse. Isso é muito do meu interesse. Mas muito. Sabe? Inclusive tem uma música do Stromae, que é um cantor belga, chamada Ave Cessária, e que me lembra muito esse tipo de música brasileira, sabe? E é uma das minhas favoritas de toda a discografia do Stromae. Ave Cessária é uma maravilha, sabe? É absurdamente incrível. Então, véi, se a música anterior me deu umas 10 voadoras de 2 pés no peito, essa aqui me levou para um lugar mais nostálgico da minha mente, sabe? A única música que tem refrão no álbum inteiro é essa. E é um refrão muito, muito, muito cativante. Muito gostosinho. Esse coral no final, mano, que coisa linda. Vou juntar isso aqui. Opa, Ana, boa noite. Vou juntar isso aqui com as outras 2 músicas que a nossa maravilhosa Isa mandou, né, do Emicida. Vamos lá, gente. Bora lá para Ismália. Com a fé de quem olha do banco a cena do gol que nós mais precisava na trave. A felicidade do branco é plena. A pedra em brasa e barranco, que pena. Se até pra sonhar tem trave. Ô, Eric. Só foi a cantora falar de bola na trave que você abriu o Futebol Manager aí, né, ô sacana? Eu recebi a notificação da Steam aqui. Subiu no cantinho da tela. Tá, pessoal do YouTube, só pra avisar, né? É que, tipo, a minha tela inteira vai até aqui, né? Tá vendo meu mouse aqui? Aí, porque minha tela é ultra wide, aí eu coloco assim, né?
Aí, tipo, eu tô aqui de boa, do nada subiu uma notificação do Almieri que iniciou o Futebol Manager. A felicidade do branco é plena. A felicidade do preto é quase. Olhei no espelho, encarou, cuidado, não voa tão perto do sol, eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei, o aponto ele quer te ver de algema. Sol, eles não aguentam te ver. Isa, acho que você não percebeu algo que eu percebi, Isa. Será que o homicida assiste One Piece? Ou lê One Piece? Encarou, cuidado, não voa tão perto do sol. Não voa tão perto do sol. Não aguenta te ver livre, imagina te ver. Eles não aguentam te ver livre, imagina te ver rei. Pequeno momento de spoiler de One Piece. Se você não quer spoiler de One Piece, isso... Não, eu sei que é a lenda de Ícaro, Ana. Mas escolher exatamente essas duas palavras logo depois de falar do sol é algo... É muita coincidência para ser só uma coincidência. Liberdade, é livre e rei. Aí vem o spoiler de One Piece, né? Que a gente descobre ali mais ou menos por volta do capítulo 1000 do mangá. O Luffy, sem saber, ele é a reencarnação, não a reencarnação, mas ele comeu uma fruta que, tipo, é uma fruta que dá poderes a ele, não necessariamente de borracha, mas a fruta dá a ele os poderes de um deus, que é um deus do sol da mitologia de um país do universo de One Piece, que é Elbaf, e é conhecido como deus do sol. Basicamente é isso. O Luffy tem os poderes do deus do sol da mitologia de um país. E o que o deus do sol é dentro dessa mitologia, dentro dessa cultura? Ele é o símbolo da liberdade. É o símbolo da liberdade. Não é à toa que quando o Luffy entra nesse modo, quando ele desperta esse modo, não só quando ele desperta, mas toda vez que ele ativa esse modo, a partir do momento que ele consegue controlar, né, a batida do coração dele bate tão forte, num ritmo tão dançante, que é chamado de os tambores da libertação. E o que o Luffy quer ser? Ele quer ser o rei dos piratas. E para completar, no universo de One Piece, para quem não sabe, né, existem dois tipos de piratas. Tem um lado dos piratas, tem obviamente aqueles piratas que são bandidos, que querem causar o mal, destruir países, cometer crimes, roubar dinheiro, ganhar, tipo, e tem gente que e tem piratas que só querem ser livres, não seguir as regras do governo mundial ou de algum dos países que são aliados do governo mundial, né? É só isso que eles pregam pela liberdade. De, tipo, só poder
viver sem obedecer a um rei, a um presidente, a um governo. Então, e esse é o tipo de pirata que o Luffy é, né? E aí quando eu ouvi isso aqui, na hora eu lembrei de One Piece. Rei, o abutre quer te ver de algema pra dizer, ó, não falei no fim das contas que esmalha, 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 estupar o céu, mas terminou no chão. Esmalha, 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 estupar o céu, mas terminou no chão. Ela quis ser chamada de morena, quis um camuflabismo entre si e a humanidade plena. Raiva insufla, pensa nesse esquema. A ideia imunda, tudo inunda. A dor profunda é que todo mundo é minha antena. Paizinho de bosta, a mídia gosta. Deixa falha que a medalha de quem corre com fratura exposta. Apunhalado pelas costas, esquartejado pelo imposto imposta. E como analgésico na resposta que um dia vai estar nos conforme, que um diploma é uma alforria. Minha cor não é um uniforme, hashtags preto no topo. Bravo, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Quem disparou usava fardo, mais uma vez. Quem te acusou nem lá não tava o espírito, porque o corpo preto morto é tipo os hits das paradas. Todo mundo vê, mas essa porra não diz nada. Olhei no espelho, me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver drogado pra dizer, ó, me falei no fim das contas. Pesado, tá? Esmalha, 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 esmalha. Estourar o céu, mas terminou no chão. Ter pele escura é ser esmalha, esmalha. Esmalha, 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 esmalha. Que estourar o céu, mas terminou no chão. Terminou no chão. Primeiro sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousar correr, separa ele e manda eles debater com a bala que vara eles, mano. Infelizmente onde se sente o sol mais quente, o lacre ainda tá presente, só no caixão dos adolescentes. Quis ser estrela e virou medalha num boçal, que coincidentemente tem a cor que matou seu ancestral. Um primeiro salário, 2 fardas policiais, 3 no banco traseiro da cor dos 4 racionais, 5 vida interrompida, moleques de ouro e bronze, tiros e tiros e tiros. O menino levou 111. Quem disparou usava farda, quem te acusou nem lá não tava. É a desunião dos pretos, junto à visão sagaz de quem tem tudo, menos cor, onde a cor importa demais. Quando o Smiley enlouqueceu, Porra! foi a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E no desvario seu, na torre, pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. Eu tô reconhecendo essa voz, tá? Só pra deixar claro. Pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar. Olhei no espelho, me encarou. Cuidado, não voa tão perto do sol. Eles não aguentam te ver livre. Imagina te ver rei, o abutre quer te ver no lixo. Vai dizer, ó, não falei no fim das contas do esmalha, 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 esmalha. Estourar o céu, mas terminou no chão. Eu tenho que começar a mandar umas músicas mais leves de Emicida. Mas é bom ter esses choques de realidade de vez em quando, por mais que seja pesado. A realidade, ela machuca, Isa. Mas se a gente continuar fugindo da realidade pra viver numa zona de conforto, você nunca amadurece. Você nunca evolui.
como pessoa, sabe? Tipo, eu sempre sou uma pessoa aberta para conhecer coisa nova. É isso que eu quero, sabe? Eu quero conhecer coisas novas. E para poder formar minha opinião, até porque eu sei que a minha opinião ela não é única, né? Tipo, eu sei que o mundo muda, então por consequência a minha visão de mundo vai mudar, porque o mundo meio que guia as nossas ações, né? Então, tipo, não é abrir a mente para começar a fazer coisa nova. É abrir a mente para conhecer conteúdos novos, opiniões diferentes, mas não só copiar e colar elas, né? Você pega a sua visão de mundo, a sua visão sobre um assunto, se abre para conhecer outras opiniões, outras informações sobre esse assunto, e aí combina essas duas coisas para formar a sua nova visão. Não é só apagar o que você sabia e aprender algo do zero, né? Então, é o que eu sempre tento fazer. Sempre não, vai, que às vezes é preciso ter você precisa fugir do mundo e ter o seu pontozinho, seu porto seguro ali, onde você possa se sentir confortável. Mas todo mundo precisa ter momentos disso. Momentos. Não é viver só disso. A Isa está no momento em que ela tá dando um timeout de K-pop e tá mandando só música do Emicida pra gente ouvir. E lá vai o meu pedido pra pesar o clima. Ainda bem que esse vai ser o último do dia, né? Daqui a pouco a gente vai pro basquete. Não é possível que o jogo de basquete vai ser tão ruim quanto... ter um clima tão pesado quanto geralmente as músicas do Emicida tem. Bora pra Inácio da Catingueira. Eles vão fazer de tudo para que você reaja. Se você responder... Deixa a música acabar que a gente fala com calma sobre isso, Jaime. Eles só vão ouvir o seu. Ouse responder a um soco com outro, eles vão dizer: ah lá, o negrinho perdeu a cabeça. Eu disse que ele não servia pra isso. O inimigo, seus lacaios, vem com tudo, joga sujo. E você não pode simplesmente reagir com a mesma baixeza. A gente ganha mostrando em campo, correndo, marcando. Nosso povo precisa de gol, de virar o jogo, não de polêmica. E alcançamos a vitória fazendo isso em campo, não batendo boca fora dele. Antes da música começar, eu quero só constatar um pequeno fato de que essas paradas, ele tá usando muitas metáforas, né, para relacionar a violência e a sociedade com o futebol aqui nessa intro. Mas essa intro me lembrou uma entrevista que o Lukaku, jogador belga, deu lá há alguns anos atrás, eu não lembro para qual revista na Europa, que ele simplesmente falou que quando a Bélgica vence, ele é belga. Quando a Bélgica perde, ele é africano. E tem muitos exemplos disso, não só na Bélgica, mas em outros países. Geralmente, quando o Real Madrid vence, nos jornais, coloca-se na capa, né, pra estampar a notícia da vitória do Real Madrid, os jogadores brancos, os jogadores europeus. Quando o Real Madrid perde, coloca-se quem? Os jogadores negros. Isso também é muito típico do futebol inglês, tá? Por exemplo, aconteceu essa semana passada, tá? Que o Grealish, jogador de seleção inglesa, hoje joga no Everton, rolou a notícia de que ele passou o dia de Natal até as 4 da manhã com amigos num puteiro. Estaria relativamente tudo bem
se ele não fosse casado, né? Só que a notícia só falou que ele passou a noite com amigos até a madrugada num clube de striptease. E acabou aí a notícia. Quando aconteceu alguns anos atrás com Marcus Rashford, inglês também, mas atleta negro, a notícia falava: Marcus Rashford curte balada até tarde numa cidade diferente da cidade no qual o time dele iria jogar, chega tarde nos treinos, causa confusão e discussão com a torcida e com os próprios jogadores dentro do vestiário, meio que tipo dando detalhes e detalhes e detalhes e detalhes, tentando fazer com que a imagem do jogador fosse intencionalmente prejudicada. E quando acontece coisas do tipo com atletas brancos na Inglaterra, os detalhes são esquecidos. Isso infelizmente não é um fenômeno que acontece só aqui no Brasil, relacionado a futebol, mas na Europa acontece bastante. E aí eu lembrei desse exemplo que aconteceu agora, dia 25 do mês passado. Ganhamos se o mundo se convencer de duas coisas: que você é um bom cavalheiro e é um ótimo jogador. Zica, vai lá. Laboratório Fantasma 2018. Atraio câmeras, takes tipo tragédia, efêmera, fama era fake, esses comédia, focado num padrão tipo Dake, com inveja de quem vem sem patrão, sem padrinho, sem média. Vim classe, black tie, check, tio, adubo, e o rap sai no finesse igual Black Hill. No impasse, a track vai, moleque, viu? Tudo que um black faz dá estresse, combate frio. De rima epidêmica, a tese acadêmica, nome da década, cada passo uma polêmica. Dos cabeças de escravo até a militância anêmica. Minha trajetória é real, a de vocês é cênica, cínica, cômica. Quer alvoroço e precisa dos pretos fudidos, com um grilhão no pescoço, pois o gueto só é real se tiver roendo o osso. Cadê os neguinhos que devia tá no fundo do poço? E eu sou patente alta, bigode grosso, a favela no peito e o condomínio no bolso. Excelência em pauta, longe do fosso. As mentes incautas não digere o caroço, mas foda-se. Desci pra pista, com um Nike pra cada merda que o Lobão diz. Eles dizem que eu sou comunista. Cês não precisa de palco, precisa de analista. Eu vim da rima sem talco, berço dos terroristas. Mandando broncar, tô pra destroncar. Tombei tantos que quase viro o MC da Conca. Se eles armar bloqueio, a gente saca pra desmontar. Porque eu não respondi os otários, digo agora, bom tá. Num país onde os políticos dizem o que diz, essas porra de diz, pra mim é igual diz, fofinho. Querendo confete, no fim das contas é a mesma merda. Só o sistema brincando de marionete. Bagulho não tá manso. Nós contra nós, não é nada mais que adiantar o trabalho dos gansos. Que mete alerta vermelho se o gueto tem avanço. Ternos de 15 mil, é sério tio, já pego ranço. Debate no Face, eu não faço questão. Uma mixtape, fiz minha primeira revolução. Nas cabeças igual leis, presta atenção. Só no Fashion Week nós empregou uma preta pra cada testão. Verdade por si só revele tom, meus dramas vira som, saca? Tipo Adele, cês vêm com o estilo da Veja. Ideia MBL, se sua banca se vale disso, foda-se ela e eles. Eu jogo na calma que a vida pluma, camuflado na noite igual puma. Passando a visão pra una. Quem diz que eu vendi minha alma descende de quem dizia que eu nem tinha uma. Me chamam de arrogante, porque a vitória de um semelhante pros vermes é um barato humilhante. Quer dar minha cabeça pro seu senhor pôr na estante, esqueça. Cês vai morrer com adjuvante, que aqui é ready to rumble, fi. Gentil, mas com uma metranca na manga, tipo Bumblebee. Vivendo confortável e pão, pensando qual capitão do mato vai caçar like com meu nome amanhã. Isso, eu tava com medo de realmente pesar o clima. Eu não acho que pesou tanto, não. Eu pensei que eu ia ficar muito mais deprimido, depressivo. Tá ligado? Com a música só por conta do jeito que você tava falando. Eu tô aqui, tipo, mais... Como é que se diz? A sensação que dá na mente é tipo, pô, concordo com tudo. Concordo com tudo, sabe? E é o que eu falo. Eu não vivi o que a comunidade viveu.
Eu não passei pelos mesmos perrengues que geral passou. Mas eu tento me colocar como um aliado, tá ligado? Tá certo que eu não sou uma pessoa perfeita. Às vezes eu vacilo, às vezes eu falo demais, às vezes eu exagero, às vezes eu não tenho conta, eu não tenho noção real do peso das minhas palavras, como aconteceu ano retrasado, né? A gente já tá em 2026. Como, na situação, né, que o guri ficou corretamente fulo da vida com a forma como eu tava comentando, a forma como eu tava opinando sobre as batalhas dele lá no aniversário da aldeia, né? Mas pelo menos, tipo, depois de conversa, depois de conselho, depois de mensagens das pessoas nas redes sociais que apontaram principalmente os pontos específicos daquela live específica daquele dia que eu exagerei. E quando eu fui rever meses depois, né, porque essa parada só foi estourar meses depois do meu react em si, eu fui rever e eu percebi que eu tinha passado do ponto, que eu tinha exagerado. E tipo, a primeira coisa que eu fiz foi assumir o erro. Vou ficar tentando me defender à toa não, tá ligado? Ainda mais numa situação que claramente eu passei do ponto. Tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho a coragem de dar a minha opinião, de expressar a minha visão sobre alguma parada, tá? Mas também eu não sou FDP ao ponto de reconhecer quando eu tô errado. Quer dizer, eu não sou FDP ao ponto de fingir que eu não sou capaz de errar. Sabe? Eu sou um ser humano, eu vou acabar errando. Enfim. Pessoal do YouTube, valeu pela companhia. É isso. Até a próxima, eu fui. Tchau, tchau.